Vamos ao estudo aí da função seno. Vamos primeiro fazer uma recordação do que seja seno de um ângulo num triângulo retângulo. Nós estudamos que o seno de um ângulo num triângulo retângulo, de um ângulo agudo, é a medida do cateto oposto dividido pela medida da hipotenusa. Observe o triângulo de vértices A, B e C. E um ângulo aqui, que escolhemos aqui um ângulo alfa de 30 graus. O seno é a medida do cateto oposto, que é o segmento BC, dividido pela medida da hipotenusa, que é o segmento AB. Observe que nós temos aqui o sistema cartesiano ortogonal, eixo X, eixo Y, e construímos uma circunferência cujo centro coincide com o centro do sistema cartesiano ortogonal, que é o ponto 0 e 0, e cujo raio é igual a 1. Essa circunferência é chamada de círculo trigonométrico ou circunferência trigonométrica. Observe que, como o raio é igual a 1, a medida do seno será apenas a medida do cateto oposto. Seno dividido, cateto oposto dividido por hipotenusa. Como a hipotenusa é igual a 1, então o seno de alfa vai ser apenas o segmento BC, cuja medida é 0,5. Observe que o lado BC coincide com o lado AD desse retângulo, do retângulo ACBD. Então, a mesma medida que eu tiver para o segmento BC será a mesma medida do segmento AD, uma vez que AD e BC são lados do retângulo. Agora, observe, o BC é o cateto oposto, portanto a hipotenusa é 1 e o cateto oposto é 0,5. Seno de 30 graus é 1/2, nós já estudamos isso aí na trigonometria. Agora observe, quando eu variar o ponto B, variando de 0 até 90 graus. Observem o que acontece com o segmento AD. Observe, de 0 até 90 ele aumenta, 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 até o valor 1. Isso significa que seno de 90 é 1 e seno de 0 é 0. Então, seno de 0 graus é 0, seno de 90 graus é 1. Seno de 180 graus também é 0. Observe que o segmento AD, segmento azul, ele vai diminuindo, diminuindo, diminuindo até anular aqui em 180 graus. Em 270 ele vai aí, ó, observe, vai de 0 até menos 1. Portanto, o seno de 270 é menos 1. E o seno de uma volta de 360 graus é igual a 0. Isso foi feito em graus. Agora em radiano. Seno de 0 é 0. 90 graus corresponde a π sobre 2. Isso estudou na trigonometria. 90 corresponde a π sobre 2. Então, seno de 90 é 1. Seno de 180 corresponde ao seno de π. Π 180 graus, seno de π é 0. 270, 3π sobre 2. 270 corresponde a um ângulo de 3π sobre 2 radianos. Portanto, menos 1. E uma volta completa, 360 graus, 2π radianos. Então, seno de 2π é 0. Então, vamos guardar esses valores. Seno de 0 corresponde a seno de 0. Em graus em radiano é 0. Seno de 90, que é seno de π sobre 2, que é igual a 1. Seno de 180, que é igual a seno de π em radianos, que é igual a 0. De 270, que é igual a 3π sobre 2, que é menos 1. E de 360, que é uma volta completa, é igual a seno de 2π, que é igual a 0. Então, esses valores aí você deve guardar, tá? Vamos observar também o seguinte, que o seno, no primeiro quadrante, que é nessa região aqui, ó, nessa região que vai de 0 a 90, o seno é positivo. No segundo quadrante, que vai de 90 até 180, o seno também é positivo, todos os valores estão acima do eixo X. No terceiro quadrante, o seno é negativo, vai de 180 até 270, negativo. E no quarto quadrante também é negativo, que vai de 270 até 360. Também vale observar que o seno ele cresce de 0 até 90, ele é crescente.
de 90 até 180 ele é decrescente. Observe o segmento azul, o segmento AD decrescendo. Então ele é decrescente no segundo quadrante. No terceiro quadrante ele continua decrescendo, ele vai de 0 a menos 1. Então no segundo quadrante é decrescente. E no terceiro quadrante ele vai ser crescente, ele vai de menos 1 a 0. Então recordando, no primeiro quadrante a função seno ela é positiva e crescente. No segundo quadrante ela é positiva, porém decrescente. No terceiro quadrante, negativo, decrescente. E no quarto quadrante, negativo, porém crescente. Então esses aí são os dados que você deve anotar. Você tem esse aí no seu material de estudo, no livro, as propriedades aqui da função seno. E o que seria seno para nós agora? No ciclo trigonométrico, senos é a medida do segmento AD. Medida do segmento AD. Como é que se obtém esse segmento? É a projeção do ponto B, projeção perpendicular sobre o eixo Y, que é o eixo vertical. Esse eixo vai interceptar aqui no ponto D, e a medida do ponto D até a origem do sistema cartesiano ortogonal, ou seja, o segmento AD, são as medidas do seno dos ângulos. Observe que nós temos todos os ângulos de 0 até 360 graus. Lembrando que uma circunferência pode dar mais de uma volta, então tem valores infinitos. A cada valor que eu associar aqui para o alfa, eu vou ter um correspondente segmento AD. Portanto, uma função seno, ela pode ser dada em graus ou pode ser dada em radiano. Em radiano, um radiano, você deve estar lembrado que o radiano é a medida de um arco cujo comprimento do seu arco, o arco que compreende esse ângulo alfa aqui, o ângulo central, vai ter ele retificado, ou seja, ele esticado. Se eu esticar o arco EB, ele terá a mesma medida do segmento AE, que é igual a 1. Ou seja, radiano é a medida, um radiano corresponde à medida de um ângulo cujo comprimento do arco, o arco subentendido aqui, ó, o arco desse ângulo aí, do ângulo alfa, ele tem o mesmo comprimento do raio, ou seja, mede 1. Então temos aqui um radiano. Então na circunferência nós vamos ter 1, 2 radianos. Vamos ver quantas vezes o radiano cabe dentro da circunferência. 3, 4, 5, 6, aproximadamente 6,2, 6,28. Então, um arco de uma circunferência trigonométrica completa, de uma volta completa, o seu comprimento é aproximadamente 6,28. Nós estudamos que o comprimento de um arco, vamos escolher aqui o arco, vamos aqui dar uma melhorada aqui nesse arco. Esse arco aí vermelho, esse arco, ele vai ter, vamos dar rótulo a ele vai ter o valor 0,6. Ele vai ter a mesma medida do ângulo central, do ângulo alfa. Por que isso? Porque para o cálculo de comprimento de um arco de circunferência, nós multiplicamos o ângulo alfa em radianos pela medida do raio. Como o raio é igual a 1, então o comprimento do arco será igual à medida do ângulo central aqui. Observe, 0,6 radianos corresponde a um arco de 0,6, no caso, se aqui for 1 centímetro, 0,6 centímetros. Então observe, 0,6, 1,2, ao tamanho do arco vermelho, partindo do ponto E. Então o arco aí, ó, observe já o seu tamanho aqui, ó, 5,9, 6, temos 6 e um pouquinho, que é os 28, 6,28 aproximadamente. Então, uma volta completa no círculo trigonométrico vai ter um comprimento de aproximadamente 6,28. Então tá aí, a função seno é essa. Então seno, vamos guardar, seno é a medida do segmento, a medida algébrica do segmento AD.